Oi, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício Pereira e vamos para mais uma videoaula. Essa eu intitulei Pensamento Crítico Original, o sujeito revolucionário latino-americano em Mariátegui e Boff. Houve muitas vezes um desencontro, mas muitas vezes mesmo, entre as teorias críticas produzidas no centro da modernidade e a realidade latino-americana. Em resposta, então, a esse desencontro, houve diversas tentativas de nacionalizar e adaptar aquelas teorias para uma realidade distinta daquela na qual elas foram criadas, né? A adaptação do marxismo, feita pelo Caio Prado Júnior, pode ser entendida nesse sentido, assim como o desenvolvimento das teorias da dependência no Brasil e na América Latina, né? Aqui hoje eu quero discutir mais duas criações latino-americanas de adaptação, nacionalização e enraizamento de ideias críticas. Enraizamento na nossa terra, né? Essas duas criações são o marxismo indo-americano do Mariátegui e a teologia ou as teologias da libertação, que é uma invenção original das igrejas cristãs da nossa região. Um ponto é importante para entender o que existe de original nesses pensamentos críticos, e eu vou destacar esse ponto aqui. A classe operária não pode ser, na América Latina, nunca pode ser o sujeito revolucionário, né? Como ela é nas teorias marxistas originais. A classe operária não pode ser aqui, nunca pôde, hoje, obviamente, menos ainda, ser um agente de transformações na América Latina, nem na periferia como um todo do mundo, porque essa classe operária existe nessas regiões, sempre existiu em caráter minoritário, né? Então, para o Mariátegui, o índio, o indígena, ocupa o lugar da classe operária como sujeito revolucionário. E para os teólogos da libertação, esse lugar é ocupado pelo povo, pelo pobre, pelo oprimido. Então, eu vou apresentar resumidamente as ideias dos dois autores, dois de seus livros principais, né? O peruano Mariátegui, José Carlos Mariátegui, fundador do Partido Socialista Peruano ao longo dos anos 1920, procurou produzir um marxismo original que não fosse decalque e cópia, nas palavras dele, mas criação heróica. Nesse sentido, Mariátegui pode ser considerado fundador de um marxismo latino-americano, né? O Mariátegui é anterior ao Caio Prado Júnior, anterior ao Sérgio Bagu, anterior ao Ernesto Guevara, enfim. Então ele pode ser considerado fundador desse marxismo. Ou como ele preferia, não latino-americano, mas indo-americano, porque na identidade latino-americana, para ele, né, a ideia do latino, né, não cabe o indígena. Por isso que ele falava em indo-americano. A comunidade, para ele, era o elemento principal. Comunidade conectada à herança e ao presente indígena na região esteve na base da sua adaptação do marxismo. Nessa adaptação do marxismo à Indo-América, não Latino-América, realizada pelo Mariátegui, o elemento indígena é central. O que o Mariátegui chamava de problema do índio é uma reviravolta na visão que havia sobre o indígena naquele contexto latino-americano do início do século XX. Não só no Peru, mas em todos os países em que havia algum contingente indígena ainda, né? No caso do Peru, praticamente um contingente muito numeroso, eventualmente majoritário, né, entre indígenas e mestiços. Mas então, o problema do índio no Mariátegui é uma, como eu falei, reviravolta, né? A visão até então era de que o indígena
era passivo, era inferior, era ignorante, era como uma relíquia do passado. Uma relíquia do passado em vias de desaparecimento. O Mariátegui não só se afasta aí das teses racialistas que imperavam no início do século XX, né, como ele apresenta o indígena como classe revolucionária. Então, é uma inversão total. Não só esse elemento indígena é resgatado pelo Mariátegui, né, reabilitado pelo Mariátegui, como ele vira o sujeito da revolução, da transformação. Né? A tese do Mariátegui apontava para a reprodução de um comunismo agrário pré-hispânico, que sobreviveu ao Império Inca, ao Estado Inca, sobreviveu à conquista espanhola e sobreviveu à colonização e sobreviveu finalmente à República Peruana. Né? Portanto, isso pertencia ao passado, mas também ao presente. Tá? Esse tal de comunismo agrário, né, que o Mariátegui fala. E era essa permanência de um comunismo agrário nas relações sociais no presente peruano entre os indígenas que permitiria que esse elemento se projetasse para o futuro. Tá? A presença dele daria um senso de coletivismo para o camponês indígena, para o campesinato indígena. Um senso de coletivismo que não havia em todos os campesinatos. Né? Esse senso de coletivismo que vinha para o Mariátegui do comunismo agrário anterior à conquista espanhola, sensibilizava o indígena para o socialismo. Fazia com que o indígena conseguisse compreender essa noção de socialismo. A consequência prática da tese da permanência de um comunismo agrário e da associação entre indígena e camponês no pensamento do Mariátegui, né? O camponês é indígena, o indígena é camponês, a consequência era a defesa, então, do campesinato como classe revolucionária. Isso se tratava de uma avaliação consideravelmente distinta daquelas teses da Internacional Comunista, da Terceira Internacional, da Comintern, né? Como eu já falei, hegemônicas no marxismo, né? Como eu falei em outro vídeo. Essas teses entendiam o Peru e a periferia de um modo geral, só recordando, como semicolonial e feudal, com a impossibilidade, consequentemente, de um projeto socialista num futuro imediato, devendo antes disso ocorrer uma revolução burguesa, uma revolução nacional, anti-imperialista. Então, o Mariátegui rompe nesse ponto com as teses da Internacional Comunista, mas ele rompe de uma maneira diferente do Caio Prado. Né? O Caio Prado afirmava que o desenvolvimento da colonização latino-americana era capitalista. Para o Mariátegui, não exatamente. A colonização tinha elementos feudais, mas a questão é que não prevalecia na sociedade peruana esses elementos feudais da colonização espanhola. O que prevalecia era aquela herança comunista agrária do indígena, anterior à conquista espanhola. Então ele não rompia com a tese do feudalismo da Terceira Internacional, né? Mas ele rompia, ele dava uma, vamos dizer que ele driblava essa tese. Ele não rompia, ele driblava a tese, né? Através do elemento indígena, que para ele era um elemento de tradição, de herança socialista. Tá? Então, percebam a forma como ele argumentava diferente, né? Para conseguir superar, sem superar totalmente, driblar as teses da Internacional Comunista. Se ele batesse de frente claramente com elas, ele seria destruído. Né? Não teria nenhuma possibilidade de atuar politicamente no movimento comunista internacional naquela época. Então ele introduzia elementos que modificavam tudo sem explicitamente defender que não havia feudalismo na América Latina, que não havia feudalismo nas regiões semicoloniais do mundo. A obra mais conhecida do Mariátegui é Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana, que ele publicou em 1928. Nessa obra que vocês leram, o Império Inca é caracterizado como uma agrupação de comunas agrícolas e sedentárias.
uma economia socialista que, a partir da conquista espanhola, foi cedendo espaço, sem desaparecer de todo, a uma economia feudal, como eu falei, né? Que secundariamente possuía elementos escravistas. É notável que o desenvolvimento anterior à conquista é apresentado pelo Mariátegui como algo orgânico e natural, enquanto o processo posterior seria inorgânico e imposto de fora, né? Orgânico, inorgânico. A República modificou aquele cenário, mas só até certo ponto para o Mariátegui. Tá? Teria ocorrido uma lenta transformação da economia peruana, que foi passando de feudal a burguesa, apesar de seguir sendo colonial no quadro do mundo. A burguesia esteve desde sua origem associada estruturalmente e em seus valores com a aristocracia medieval. Né? Esse processo de adaptação inconcluso à economia capitalista não produziu no Peru, então, uma burguesia que pudesse comandar a economia nacional, mas só servir de intermediária ao imperialismo, preservando na agricultura uma organização semi-feudal. Em consequência, não haveria no Peru uma burguesia nacional progressista. Então é isso, ele rompe com as teses e com as alianças propostas pelo movimento comunista internacional, mas sem abandonar o conceito de feudalismo, né? Mas relativizando e colocando o elemento indígena para mudar tudo. O desenvolvimento do Peru, da economia, da sociedade, né, peruana, levou Mariátegui a caracterizar o país nos anos 1920 como uma coexistência, então, de três economias. Tá? Sob o regime de economia feudal nascido da conquista, subsistem na Serra Peruana alguns resíduos ainda vivos da economia comunista indígena. E na costa, sobre um solo feudal, cresce uma economia burguesa que, pelo menos em seu desenvolvimento mental, dá a impressão de ser uma economia retardada, nas palavras dele. Então, três elementos, três economias aí coexistentes, né? O comunismo agrário, o feudalismo e um capitalismo retardado. O fundamental, então, nesse ponto todo, nessa argumentação toda, é ver, é entender que, para ele, a economia comunista indígena seguia viva, em algum nível, né? É isso que permite a ele basear o argumento numa forma específica de exploração da terra, que é a comuna rural, e apresentar essa comuna rural como a base material para a sua estratégia socialista. É isso que preserva, essa comuna rural, que preservaria o sentimento comunista do indígena, do camponês. Desse modo que o Mariátegui apresenta como socialistas o que eram, então, 4/5 da população peruana, os indígenas e camponeses, né? Entendidos como um mesmo grupo social para ele. E aí o Mariátegui aponta a retomada da terra por esse grupo como central para a sua estratégia revolucionária. É isso que é o problema da terra. Então aqui a retomada da terra numa chave coletiva, né, numa chave comunal, e o dado de que a grande maioria da população peruana ainda era camponês e indígena, é que permitem a ele defender a estratégia socialista, não uma estratégia de revolução burguesa, mas imediatamente uma revolução socialista, com base no campesinato. Outras estratégias vão surgir algumas décadas depois, defendendo o campesinato como classe revolucionária no movimento comunista e no socialismo, no marxismo, né? Em meados do século XX, Mao Tse-tung, Ernesto Guevara. Ele tem aqui esse argumento, ele é um dos primeiros a fazer esse argumento. Bom, percebe-se então como o Mariátegui é original, como ele podia ser original dentro dos limites, sem romper, né, totalmente com os limites que eram colocados no marxismo naquele momento. Mas ele não podia romper com aquilo diretamente, mas ele fundou algo original. Né? O mesmo fizeram os teólogos da libertação. E fizeram isso através do contato com o povo pobre. Nós podemos dizer que foi através do contato com o povo pobre de toda a América Latina que os teólogos da libertação
sejam da Igreja Católica ou sejam de diversas confissões protestantes, pentecostais, neopentecostais, procuraram realizar uma releitura latino-americana e de esquerda das suas doutrinas cristãs históricas, né? O resultado disso foi a produção de uma corrente de pensamento a partir do final dos anos 60, 1960, que influenciou diversos movimentos e partidos transformadores pela região, desde os zapatistas mexicanos até o PT e o MST no Brasil. A teologia ou as teologias da libertação circularam pelo mundo, se encontrando com propostas semelhantes a elas, como, por exemplo, a teologia negra norte-americana, dos reverendos Martin Luther King e Jesse Jackson. A fusão das duas, a teologia da libertação e a teologia negra norte-americana, inspirou a luta contra o apartheid na África do Sul, principalmente através da atuação do arcebispo anglicano Desmond Tutu, que vem a ser um dos seres humanos mais lindos da história da humanidade, né? A teologia da libertação foi perseguida e, em grande medida, silenciada dentro da hierarquia da Igreja Católica, ou pela hierarquia da Igreja Católica, desde os anos 1980, né? Como vocês devem saber, desde o pontificado do João Paulo II. Mas, evidentemente, pelo que a gente vê nos últimos anos, né, sobreviveu nos subterrâneos, nas periferias, em várias comunidades, em várias favelas e vilas misérias do mundo, porque ressurgiu agora como uma das bases da reflexão e da ação do Jorge Mário Bergoglio, que vem a ser o Papa Francisco, né, que é praticamente hoje o único líder progressista do mundo. Quando a gente tem um Papa como principal líder progressista do mundo, a gente está enrascado. Tá? Fecho parênteses. Eu pedi para lerem, né, Como Fazer Teologia da Libertação. Um livro de 85 que o 1985, né? Como eu sou do século XX, eu sempre falo o ano assim, 85. Aí eu tenho que lembrar sempre que tem que falar 1985 porque estamos no século XXI, né? A gente passou anos e anos falando assim, 79, 85, 95. Fecho parênteses de novo aqui. Em Como Fazer Teologia da Libertação, os irmãos Boff, né? Leonardo Boff e o Clodovis Boff, afirmam ali que a teologia da libertação nasce do encontro da fé cristã com os pobres. O fundamental do argumento deles é a identificação do pobre com a figura histórica de Jesus, o pobre de Nazaré, né, nas palavras deles, e a sua trajetória mística, religiosa, como uma prática, uma praxis de libertação. Tem um elemento profético muito forte na teologia da libertação, porque ela projeta um futuro, né, o tempo todo, no qual o não-homem, o homem desumanizado pela exploração, pela colonização, pela violência, se transforma no homem novo, como o novíssimo Adão, Jesus Cristo. O projeto, então, é construir o reino de Deus no mundo, em vida, não no pós-morte. Um reino de justiça, liberdade, amor e paz. Se trata efetivamente, então, de uma doutrina teológica, tá? Apesar de se utilizar instrumentalmente do marxismo, em particular do método dialético e da ideia de classe e de luta de classes, né? Mas, evidentemente, enfim, é uma teologia, né? Não podem ter nada de materialistas. Para eles, para os teólogos da libertação, a ressurreição é o sentido absoluto da história. O pobre é vocacionado à vida eterna,
o que quer se formar é uma comunidade cristã liberta e libertadora, que vem a ser o povo de Deus, né? Libertado no Antigo Testamento. O sujeito da libertação, o que se liberta, é um sujeito revolucionário. É de revolução que se trata. Essa é a proposta. Os teólogos da libertação estão falando de revolução e de sujeito revolucionário. Esse sujeito, para eles, é bem mais que o proletariado marxista, né? Então, aqui, para entender isso melhor e para fechar muito resumidamente a argumentação deles, né, vale uma citação. Abro a citação. O pobre a que nos referimos aqui é um coletivo. As classes populares que englobam muito mais que o proletariado estudado por Karl Marx. É um equívoco identificar o pobre da teologia da libertação com o proletariado, como muitos críticos fazem. São os operários explorados dentro do sistema capitalista. São os subempregados, os marginalizados do sistema produtivo. Exército de reserva sempre à mão para substituir os empregados. São os peões e poceiros do campo, boias frias como mão de obra sazonal. Fecho a citação. Então, aí, mais que o proletariado, é o campesinato, a massa marginal, os subempregados, marginalizados, todos marginalizados do sistema produtivo, né? Então, assim como Mariátegui, os teólogos da libertação buscam, na realidade, no passado latino-americano, práticas, mesmo que embrionárias, ações próprias inscritas na história dos pobres do continente, que vão servir de base para a libertação. Quilombos, as reduções jesuíticas, que eles veem de uma forma positiva, as revoltas populares. Então, os teólogos da libertação buscam nesse passado os elementos de transformação, né? Exemplos históricos, levam em conta também, nesse processo, levam em conta a opressão do indígena, a opressão do negro e a opressão das mulheres, que entram entre os sujeitos oprimidos que essa teologia quer libertar. Com isso, com essa apresentação do indígena, do negro e das mulheres como sujeitos oprimidos, eles antecipam debates mais recentes que estavam começando a se produzir naquele momento na região, né? Um pouco antes em outras partes do mundo, na América Latina, ali pelos anos 1980, mas eles antecipam muita coisa de debates que só ficaram mais fortes agora, em torno das duplas e triplas opressões, né? Raça, classe e gênero, interseccionalidade, palavra que não existia nos anos 80, enfim. Além disso, o nosso querido Leonardo Boff se tornou, desde os anos 90, 1990, com vários livros importantes dele, posteriores a esse que eu pedi para vocês lerem, um dos principais pensadores ecológicos do mundo, traduzido em todos os idiomas, tá? Possíveis e imagináveis. Ele vem insistindo em obras mais recentes dele, sem abandonar a teologia da libertação, refletindo ainda sobre a teologia da libertação, mas entendendo a teologia da libertação como algo mais ecumênico, em aliança, em associação com outras reflexões religiosas do Ocidente e do Oriente, né? Com religiões orientais, com o budismo, enfim. Ele, até porque o Boff foi expulso, né, da Igreja Católica, então ele adotou uma abordagem mais ecumênica desde então, mas ele então vem refletindo, segue refletindo sobre a teologia da libertação, produzindo teologia da libertação, junto com uma reflexão ecológica, ecossocialista, holística, defendendo a integração total entre ser humano e natureza. A ideia da Gaia, né? Planeta Terra como a Gaia, a Mãe Generosa, associando isso à Pachamama, associando isso à figura da Virgem Maria. É muito criativo. E o Boff vem defendendo nas últimas décadas também o compromisso da geração atual
com a herança recebida das gerações passadas e com o legado que a gente, geração atual, deve deixar às gerações futuras. Né? É bom que vocês procurem também textos mais recentes, livros mais recentes do Boff. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se vê.